A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar algo muito importante para os amados irmãos. Preste bem atenção. Peça para que o Espírito Santo te ajude a entender a importância do que nós vamos estudar agora. Em Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Muitas pessoas conseguem compreender a santidade de Deus no aspecto de que Deus está contra o pecado. O pecado separou o homem de Deus e o fez morrer. Agora o homem morto em Adão não percebe a Deus, o seu amor, não tem fome da presença de Deus, nem da palavra de Deus, não tem fome de justiça, de ser agora revestido com o seu caráter para trazer glória. O homem caído pelo pecado está debaixo da ira de Deus até que se arrependa e receba o Senhor Jesus Cristo. Então seus pecados são cancelados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Aquele que morreu em nosso lugar, tratou com o pecado. Ele lidou com o pecado em nosso lugar. Não temos que pagar e não há consequência para o pecado arrependido e confessado, pois toda a ira de Deus para com o pecado foi derramada sobre Jesus no Calvário. E pelo seu sacrifício nós temos a redenção, o perdão dos pecados. E temos agora diante de Deus a misericórdia, a aceitação pelo sangue de Jesus. Muito se é pregado sobre a ira de Deus sobre o pecado, uma ira justa, pois o salário do pecado é a morte. E se não recebemos os efeitos da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós mesmos teremos que pagar com a nossa morte eterna no inferno. Alguém tem que pagar. Ou recebemos os efeitos da morte de Jesus e não precisamos pagar, ou nós, pela nossa negligência, tentando ser salvo pelas boas obras, teremos que pagar com a nossa morte eterna. Rejeitar o Senhor Jesus Cristo produzirá condenação eterna. Em João 16:9 fala que o pecado é rejeitar a Jesus Cristo. E quando perguntaram para Jesus em João 6, 28 e 29 qual é a extrema obediência que Deus requer de nós, ele disse que a obra é que nós venhamos a crer em Jesus, que Ele é o Salvador e que sua morte e ressurreição nos perdoam e nos dão o Novo Testamento, a herança gratuita pelo seu nome e pelo seu sangue. Uma coisa importante que eu quero falar agora é: muito se prega sobre a ira de Deus sobre o pecado, mas quase nada se prega sobre a ira de Deus sobre os efeitos do pecado. Isto quase nenhum pregador prega, muito raramente. Jesus não tratou apenas com o pecado na cruz, ele tratou com os efeitos do pecado. Disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, de forma que ele não apenas levou o pecado, mas o castigo pelo pecado, os efeitos do pecado. Sabemos que quando Deus criou o homem perfeito no jardim, o criou por último, no jardim da abundância, com saúde, com paz, relacionamentos saudáveis e principalmente uma comunhão diária com o Senhor. Esta é a vida abundante que Deus criou originalmente. Aqui vemos o projeto original de Deus antes da escolha errada de Adão de se vender para o inimigo. Vemos então que os efeitos da queda aparecem. O Senhor diz: por causa do teu pecado, agora a escassez, a terra vai produzir pouco. Agora você vai ter que suar porque há espinhos e cardos. Logo o homem começou a envelhecer, a adoecer. Logo houve problemas de relacionamento e a morte física e espiritual. Mas Jesus lidou com isto, diz Gálatas 3, 13 e 14. Ele levou a maldição da lei, ou seja, os efeitos da desobediência, e nos dá gratuitamente os efeitos da sua obediência. Romanos 5,17 diz que os efeitos da sua obediência são muito superiores aos efeitos da desobediência de Adão. E quando estamos em Cristo, precisamos compreender a ira de Deus sobre os efeitos da queda. Nós vemos claramente a ira de Deus sobre os efeitos da queda
Quando Jesus via um doente, ele dizia: eu não fiz você assim. Levanta-te e anda. Eu não fiz você cego, enxerga. Quando ele via a falta de pão, ele multiplicava, pois ele não fez o homem para escassez. Quando ele via o homem endemoniado, ele dizia: seja livre. E quando ele via o homem escravizado no pecado, ele diz: arrependa-se e receba uma nova vida. Então vemos que a ira de Deus sobre os efeitos do pecado é algo muito importante. Pois o principal aspecto do Espírito Santo, ao santificar uma pessoa, é levá-la a ser canal aonde Deus vai exercer vingança. Em Efésios 3,10 diz que Deus comunica principados e potestades através da igreja. Exercer vingança. Veja como Jesus destruía todo o inimigo nos evangelhos. E ele disse: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Esse exercer vingança contra tudo aquilo que Jesus já levou na cruz do Calvário e que continua ainda neste mundo que jaz o maligno, pela legalidade, pelo pecado ou pela ignorância do povo, por não conhecer essa nova vida que recebemos em Cristo gratuitamente. O Senhor nos manda não apenas a pregar o arrependimento e a salvação. Essa é a mensagem verdadeira e genuína, o arrependimento e a fé, Marcos 1,15. Mas Ele nos manda também a destruir os efeitos do pecado na vida daqueles que recebem o Evangelho. Ele diz: sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos. Amém, amados? O que vemos então é que o pregador verdadeiro, ele estará destruindo não apenas o pecado na vida dos ouvintes, através de uma vida santa, de arrependimento, santificação pela palavra, mas ele estará destruindo os efeitos do pecado. É importante compreender que o aspecto da justiça e vingança, porque Jesus pagou, justo é que as pessoas recebam os efeitos do que ele pagou, gratuitamente. Vemos então que o principal aspecto do Espírito Santo é exercer vingança. A fé sem obras é morta. Exercer vingança contra os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado, exercer vingança contra aquela escassez que está fazendo aquela família ser humilhada sem pão na mesa. Exercer vingança contra aquele demônio que está lutando na saúde, lutando para enlouquecer aquela pessoa, nos vícios, no hospício. Contra aquele demônio que está matando, roubando e destruindo essa família, essa saúde, essa mente, esse trabalho. Exercer vingança contra toda a obra do diabo, destruindo as obras do diabo. É muito importante compreender esse aspecto de guerra, do bom combate da fé, que não apenas leva as pessoas à obediência da fé, andar no Espírito, vencer o pecado, mas compreender que os efeitos do pecado precisam ser destruídos. Jesus, por onde passava, estava destruindo os efeitos do pecado. Muitas pessoas não sabem que os efeitos do pecado são inimigos. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si e destruiu na cruz do Calvário. Ele diz: está acabado, está finalizado, está consumado, mas isso ainda continua. Ele diz em Deuteronômio 33:27, eu destruí o inimigo, agora vá lá e destrói-o. E esse é o aspecto do Espírito Santo em nossa vida, exercendo vingança, destruindo não só as fortalezas do pecado na mente, dos vícios, destruindo não só o vício nas pessoas, não só aquilo que entristece o Espírito Santo, a impureza, o mundanismo, a carnalidade, mas destruindo os efeitos do pecado. Muitas igrejas se omitem e apenas pregam a salvação e ponto final. Mas Jesus não disse isso. Isso não é o evangelho completo. O evangelho completo, Paulo dizia em Romanos 15:19, por força de sinais, prodígios, ele pregava o evangelho, não apenas da letra, mas do espírito e do poder. O evangelho sem poder é apenas letra morta. Mas quando nós temos esse espírito vivificante, sabemos que o Senhor lida não apenas com o pecado, mas com os efeitos do pecado. Uma igreja completa é aquela que liberta o povo do pecado, do domínio do pecado, do engano do pecado, mas que também desfaz os efeitos do pecado. Aquilo que a pessoa semeou lá atrás é queimado, nenhuma raiz nem ramo ficará, pois o Senhor perdoa e purifica de todo pecado. Que você possa ser um pregador completo, não apenas da palavra genuína, mas do poder, o Espírito e a palavra, não apenas libertando o povo do pecado, mas libertando o povo dos efeitos do pecado, dos efeitos da queda, aplicando os efeitos do Calvário. Em nome de Jesus, amém? Amém. Que Deus te abençoe e medita nessa palavra.